Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Hoje nós vamos dar continuidade à doutrina de batismos. Já vimos aqui o batismo em Cristo, o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo, e hoje nós vamos falar sobre o batismo de fogo. Provavelmente vamos ter 2 vídeos sobre o batismo de fogo, para poder abranger de uma forma mais completa. Então, nós podemos abrir a nossa Bíblia, abra a sua Bíblia, em Mateus 3, e vamos ler do versículo 10 ao 13. Essa passagem é uma fala de João Batista, quando ele estava no Rio Jordão, convidando o povo para se batizar, o batismo de arrependimento, porque o Messias estava chegando. O reino dos céus estava chegando, Jesus estava chegando. E ele dá um alerta ao povo e diz o seguinte: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. E eu, em verdade, João Batista falando, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, suas sandálias, não sou digno de levar. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ainda diz mais, na sua mão ele tem a pá, e com essa pá ele vai limpar toda a eira, e vai recolher no seu celeiro o trigo, que são os seus filhos, os filhos de Deus, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. A palha está representando aí os ímpios, que não quiseram se converter de modo algum, que levaram toda a sua vida aqui na terra cometendo iniquidades, não ouviram, não atenderam ao chamamento do Senhor para se arrependerem. Então, no dia do juízo final, eles serão queimados como palha, jogados ao fogo. Enquanto João Batista proclamava essas palavras, veio então Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Nós sabemos que João Batista batizou a Jesus, porque ele queria dar o exemplo, que todos nós devemos também buscar o batismo em suas diversas modalidades, vamos dizer assim. Mas hoje nós vamos falar sobre o batismo de fogo. E o que é o batismo de fogo? Quando nós falamos de fogo, vem logo à nossa mente condenação, na verdade, juízo. Mas na Bíblia nós temos vários versículos que falam de fogo, tanto para condenação e juízo, mas também falam de fogo para purificação e santificação daqueles que estão caminhando com o Senhor. Então, o batismo de fogo é para aqueles que também receberam o batismo do Espírito Santo. O batismo de fogo não é uma condenação para aqueles que estão andando com Cristo. Ele é uma purificação, uma santificação. Quando nós passamos pelo batismo de fogo, que nós vamos entender mais o que significa, nós estamos sendo mais purificados, mais santificados. E à medida que nós somos mais santificados, nós temos mais acesso ao nosso Deus. Nós conhecemos mais a sua mente, a sua forma de agir, o seu coração, os seus pensamentos. Então, nós podemos dizer que o batismo de fogo é uma nova etapa na nossa vida. É uma experiência nova que o cristão vive. E essa experiência nova nos leva a um crescimento espiritual em Cristo Jesus. Na nossa caminhada espiritual, nós não podemos ficar estagnados. Se você ficar estagnado, o que é uma água estagnada?
que é que acontece com uma água estagnada? Ela se enche de micróbios, de germes, e ela apodrece, ela perde a vida. Nós, como seres humanos, e principalmente como cristãos, nós não podemos ficar estagnados em um determinado nível. Nós temos sempre que prosseguir, buscando novas experiências em Cristo, porque o nosso Deus, ele é infinito, ele sempre vai ter uma experiência nova para lhe dar. Então, muitos estudiosos interpretam que o batismo de fogo está sempre relacionado ao juízo, e que esse juízo virá sobre os ímpios no dia do julgamento, do juízo final. Porém, nós, quando analisamos mais detalhadamente, nós vemos que o batismo de fogo é um outro tipo de batismo que nós precisamos experimentar e que Jesus experimentou. Lembre que nós estamos estudando a doutrina de batismos, no plural. Então, por que no plural? Porque existe mais de um tipo de batismo. Então, o plural nos leva a considerar que são vários tipos de batismos que nos levará a várias experiências novas. O fogo, no contexto do juízo, ele virá sobre aqueles que continuaram todo o tempo praticando impiedade e, por consequência disso, eles não foram salvos, foram jogados no lago de fogo. Mas tem uma passagem que nós lemos em Marcos 10, de 32 a 44, que Jesus fala sobre esse cálice que ele beberia e sobre o batismo que ele seria batizado. Vamos lembrar que no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu como línguas de fogo. O fogo aí é no sentido de purificar, de santificar. Mas quando Jesus teve aquela experiência no Rio Jordão, que ele viu os céus abertos e veio uma pomba e pousou sobre ele, como símbolo do Espírito Santo, ele não precisava de fogo. Ele veio como uma pomba, o Espírito Santo veio como uma pomba. Por quê? Porque Jesus não tinha nada para ser santificado, ele já era puro. Ele era santo, ele não tinha qualquer pecado. Então veja que essa diferença é realmente interessante da gente compreender. Em Pentecostes, o Espírito Santo se manifestou como línguas de fogo, vinculando essa expressão com a purificação e santificação. Mas Jesus no Jordão, o símbolo do Espírito Santo foi uma pomba que pousou sobre ele. Jesus tinha os 7 Espíritos de Deus. Ele não foi batizado no Espírito Santo, ele já era cheio do Espírito Santo. Então, simbolicamente, veio uma pomba e não línguas de fogo. E ele disse: será que vocês vão aguentar beber o cálice que eu tenho que beber? E ser batizado com o batismo que eu serei batizado? Por que Jesus falou isso? Porque ele sabia a caminhada que ele ia percorrer. Ele tinha muita consciência da missão que o Pai deu a ele para cumprir aqui na terra. E era uma missão dolorosa, sofrida. Esse era o cálice que ele iria beber. E que nós fomos livres de beber esse cálice, porque ele bebeu por nós. O cálice que nós estamos bebendo na nossa caminhada, mesmo com sofrimento e mesmo com dores, é muito menor do que o que Jesus bebeu. Entenderam? Em Mateus 10, de 32 a 44, vamos ler um pouco o que é que Jesus fala aqui. E iam no caminho subindo para Jerusalém. E Jesus ia adiante deles, Jesus com seus discípulos. E eles se maravilhavam
e seguiam a Jesus atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12 discípulos que ele separou, que se converteram em seus apóstolos, menos Judas, Jesus começou a dizer as coisas que viriam sobre ele. Então ele disse: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem, que é ele, será entregue aos príncipes dos sacerdotes, será entregue aos escribas, e o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Este era o cálice que Jesus começou a beber. E o escarnecerão, eles tratariam Jesus com escárnio, o açoitarão, cuspirão nele e o matarão. Este é o cálice que Jesus estava disposto a beber por nós, por mim e por você, para nos salvar do inferno. E ao terceiro dia, Jesus estava anunciando a sua ressurreição. Ao terceiro dia, o Filho do Homem ressuscitará. Então Tiago e João se aproximaram dele, eram filhos de Zebedeu, e perguntaram: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. Então Jesus disse: que queres que eu faça? E eles disseram: concede-nos que na tua glória, quando ele subisse para a glória do Pai, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Eles já estavam querendo garantir o seu lugar lá no céu. Eram 2 irmãos, Tiago e João, e eles estavam já querendo garantir a sua posição no céu. Mas Jesus respondeu desta forma: você não sabe o que é que você está pedindo. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Podeis vós ser batizados com o batismo com o que sou batizado? Então Jesus estava alertando a eles que o caminho dele, a caminhada dele, seria uma caminhada de muito sofrimento, seria uma caminhada dolorosa, que provavelmente eles não tinham nem consciência do que eles passariam para ter esta posição no reino dos céus. Mas eles, de uma forma inocente, responderam: nós podemos sim, nós podemos beber o cálice que tu vais beber. Mas Jesus lhe disse: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. O que é que ele está querendo dizer com isso? Certo, vocês vão beber o cálice que eu vou beber, vocês vão ser batizados com o batismo que eu for batizado, o batismo de fogo, porque vocês, como meus discípulos, vocês também vão passar por dores, vocês também vão passar por sofrimentos por amor a meu nome. Agora ele disse: mas ao assentar à direita ou à minha esquerda, não permite a mim concedê-lo. Essa decisão não é minha, disse Jesus. Essa decisão é do Pai. Essa decisão é para aqueles a quem está reservado. Nós podemos olhar isso também de uma outra forma. No reino de Deus não haverá posição. Quem estiver no reino de Deus, assentado diante da glória do Pai, tem que ser muito humilde, tem que ser um cordeiro. Não haverá posição como existe aqui na terra. E os 10 discípulos que estavam com ele, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós que são os meus discípulos, não será assim.
Antes, qualquer que dentre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Nós somos grandes no reino de Deus quando nós nos convertemos em servos, quando nós servimos ao próximo. Não vamos ocupar nenhuma cadeira nobre, nenhuma posição no céu. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Então, Jesus fala aí do cálice que ele iria beber, ele fala do batismo que ele iria passar, o batismo de fogo, e isso está relacionado ao sofrimento que Jesus passaria nesta caminhada aqui até a cruz. Ele seria açoitado, escarnecido, ele seria denegrido na sua imagem e seria morto. Esse era o cálice que ele iria beber e o batismo que ele iria passar, o batismo de fogo, que ele estava colocando para Tiago e João. Será que vocês vão aguentar isto? Então, nós podemos interpretar na Bíblia o batismo de fogo de duas formas. Tem passagens que nós vemos claramente que o batismo de fogo é para o aperfeiçoamento dos eleitos, daqueles que estão seguindo a Cristo, vão receber o batismo de fogo. E tem passagens também que nos mostram que o fogo está num contexto de juízo, de condenação aos ímpios, aqueles que não se arrependeram e não quiseram se voltar para Jesus. No próximo vídeo, nós vamos ver algumas passagens abordando esses dois contextos, aperfeiçoamento e fogo. Mas hoje nós vamos ver aqui uma passagem que está em Isaías, capítulo 6, quando Isaías foi ter seus lábios purificados pelo fogo. Provavelmente você conhece essa passagem, mas vamos ler. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, Isaías falando, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins, que são anjos, estavam por cima dele. Cada serafim tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E chamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Eles estavam ali louvando a Deus, exaltando a Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim. Isaías, diante daquela visão, ele ficou atemorizado. E ele disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Isaías já era profeta de Deus aí. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele teve essa visão, já como profeta de Deus, mas quando ele se colocou diante do Senhor e viu a sua glória, ele reconheceu a impureza que ainda existia nele. Então, quando um dos serafins ouviu Isaías falar dessa forma, ele voou em direção para Isaías e trouxe na mão uma brasa viva que tirara do altar de Deus. Com essa brasa, Isaías diz, ele tocou na minha boca, porque Isaías disse que sou homem de lábios impuros. Então ele usou aquele fogo para purificar os lábios de Isaías. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, foi perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí
depois que Isaías passou por essa experiência, ele esteve diante da glória de Deus. Ele viu diante dessa glória a sua impureza. Ele confessou a impureza dos seus lábios, porque ele usava a sua boca como profeta para levar as mensagens de Deus para o povo. Então ele disse, eu tenho lábios impuros, apesar de eu ser um profeta. Mas aí o serafim disse, vou purificar agora os seus lábios. Pegou uma brasa de fogo do altar e queimou os lábios de Isaías. E aí ele disse, agora foi tirada toda a sua iniquidade, seus pecados foram perdoados. Nessa hora que ele viveu essa experiência de purificação através do fogo, e que ele ouviu esta pergunta, a quem eu devo enviar? Ouviu essa voz do Senhor, que perguntava, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele se sentiu pronto, purificado, santificado por aquele fogo que estava naquela brasa do altar. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então vejam aí que o fogo está nesse contexto de purificação e de santificação. E todos que estão neste caminho passarão por esse batismo de fogo, porque nós precisamos ser purificados e santificados, mesmo já tendo passado pelo batismo em Cristo, pelo batismo nas águas, pelo batismo no Espírito Santo, mas ainda temos pecados dentro de nós, iniquidades cometemos ainda, porque temos uma natureza de pecado em nós. Então nós vamos precisar ser santificados e purificados através do fogo do batismo de fogo. Então, nós vimos aí o fogo sendo usado nesse contexto de purificação e de santificação. E lá em Pentecostes, como eu já falei aqui, quando foi derramado ali o Espírito Santo, que foi o batismo ali do Espírito Santo, 50 dias depois da Páscoa, eles se manifestaram simbolicamente como línguas de fogo. Este fogo aí também foi usado para purificação e santificação de todos aqueles que estavam ali. Sobre Jesus não veio línguas de fogo, veio uma pomba, porque Jesus não precisava ser purificado, ele já era santo. Então, nós podemos dizer que o fogo, ele está ligado à pessoa e à obra do Espírito Santo sobre a pessoa. O fogo está ligado a você que está andando com Cristo, que quer persistir, perseverar neste caminho, que quer crescer neste caminho. O fogo da purificação, da santificação está ligado à sua pessoa e à obra que o Espírito Santo fará em você. Aqueles que insistem em não se arrepender, em não desistir dos seus caminhos de iniquidade, esse fogo virá sobre eles como um juízo. No julgamento final, no juízo final, aqueles que não se arrependeram, que perderam todas as oportunidades de se arrepender, este fogo virá sobre eles como condenação. Então nós vemos que o fogo na Bíblia está dentro desses dois contextos, de purificação e santificação, e também de juízo. Eu tenho certeza que você que já está caminhando com Jesus, você tem passado por momentos dolorosos, por sofrimento, e tudo isso é um batismo que você está passando, um batismo de fogo, porque você está sendo purificado e santificado para prosseguir nesta caminhada e experimentar coisas novas em Cristo Jesus. Nós estamos vendo hoje a tragédia lá do Rio Grande do Sul e quantas pessoas ali estão passando por dores, por perdas,
por muito sofrimento, por muita perda material e familiar. Tudo isso está relacionado ao batismo de fogo. Se essas pessoas já são pessoas cristãs, que estão caminhando com Jesus, elas vão enxergar desta forma. Através desse grande sofrimento, eu estou sendo purificado e santificado. Então, eu quero deixar esta visão para você. O batismo de fogo é para aqueles que estão caminhando com Jesus, nesse contexto de purificação e santificação. Apóstolo Pedro passou por batismo de fogo, apóstolo Paulo, Estevão foi apedrejado, batismo também de fogo, muito sofrimento, mas ele viu os céus abertos, veja que recompensa. Então, o batismo de fogo, que nos leva a uma vida mais santa e mais pura, abre os nossos olhos, como a visão que Isaías teve, que teve a visão diante do rei, viu a sua glória e disse, não, eu preciso ainda ser muito santificado e purificado, porque eu sou profeta do Senhor e eu uso os meus lábios para proclamar a sua palavra, as suas mensagens. E na mesma hora um serafim trouxe uma brasa de fogo do altar e queimou os lábios de Isaías e disse, agora você está purificado. Agora os seus pecados estão perdoados. Então, esse é mais um batismo, batismo de fogo, dando continuidade aos 3 que nós já vimos aqui. Os vídeos estão gravados no YouTube, Vera Reflexões, espaço Reflexões. E no próximo domingo nós veremos algumas passagens bíblicas mostrando o fogo no contexto da purificação e santificação e o fogo no contexto do juízo, da condenação. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, pelo seu interesse em ouvir nossas mensagens. Logo no domingo cedo elas já estão disponíveis. Você pode começar o seu dia já ouvindo a palavra de Deus e tendo um dia abençoado com a sua família. Deixe seu like, compartilhe. E vamos prosseguindo, compartilhando e proclamando o Evangelho do Senhor. Até o próximo domingo, quando nós nos encontraremos. Lhe aguardo.